Rapaz, está de volta o draft do futebol. Se você não entendeu, volta no primeiro lá, draft de 2004, geração de 85. Eu falei que eu queria subir para de 92 já, mas não tem como. A de 88 tem muito flop, tem muito cara que surpreendeu, que ninguém esperava nada e virou certo. Você não entendeu ainda o que é draft? Pensa que são as 60 maiores promessas que tinham daquela geração e eu ranqueando como seriam esses caras com 19, 20 anos. É isso. Pra quem não entendeu, vai nesse conceito aí que você pega. Bora falar da geração de 87 aí. Mais uma vez, antes de tudo, rapaziada, deixa o like, se inscreve, manda pra alguém que tem um cara daqui, tem muito brasileiro aqui, tem muita gente que decepcionou, muito torcedor aí. E bora falar. Primeiro, eu falo da classe, como é que seriam os jogadores. Hoje eu vou estar tão grande, cara. Eu separei jogadores que não seriam draftados, jogadores de segundo round, de primeiro round, de loteria e depois o redraft se ranqueando como seriam os caras hoje com o poder do tempo, né? Sabendo se o cara deu certo, se deu errado, se era mais ou menos o que esperava. Aí eu vou ranquear só os 14 primeiros, né? Os que não seriam draftados: Schmelzer, ex-Borussia Dortmund, Acerbi, Enzonzi, Glick, Matic, que jogou muito no Chelsea e no United, Ilicic, que jogava na Atalanta esses dias, Xandão, zagueiro, Stindl, Bruno César, Maicon God of Zaga, novo zagueiro do Vasco, Otamendi, Dedé, o 73º maior brasileiro de todos os tempos, Paulinho, que tá no Corinthians, Gaetan, Everton, aquele ponta que jogava no Flamengo, São Paulo, no Grêmio, hoje em dia tá na Ponte, o Tyson, melhor que o Messi, mas ele era uma boa promessa, mas ele sobe só em 2008 com 20. E aquele vídeo, aquela matéria, né? Tyson ou Messi, só o tempo dirá em 2009. O Tyson já tinha 21, o Messi, se eu não me engano, 22 ou 23. Até hoje se lembra disso aí. Lalana, Busquets, que também sobe em 2008, a mesma coisa do Tyson. Ele já sobe, aí arrebenta. Ele sobe quando o Guardiola chega. O Luan, aquele que jogou no Palmeiras, foi um baita flop, jogou no Grêmio também, se eu não me engano. Tim Cru e Quadrado. Esses caras não estariam entre as 60 maiores promessas na época. Ninguém se esperava muito desses caras. Alguns viraram baita jogadores, né? Aí no segundo round, que seriam do 30 ao 40, mais ou menos. Zilba, o Russo, Mignolet, Capou, Ogbonna, Max Cruz, Nainggolan, Marlos, Hernando, zagueiro do Inter e do Goiás, Lewandowski, poderia até não ser draftado. Eu botei ele projetando ali nos 55 ou 60. Maicon Leite, Biabiani, Bonanotte, Wellington Tanque do Inter, Fábio Coentrão, Mats Hummels, Raul Edes, Adrian, aquele atacante do Porto, Diego Capel, Guilherme Santos, Jan Sommer, Léo, zagueiro que estava no Cruzeiro um tempo atrás, e Adam Hamill também, outro flop gigantesco. Round 1. Michael Johnson, um dos maiores flops da história do City, ele jogava no Manchester City na época. Johnny Evans, também não flopou tanto, no Leicester foi bem, mas se esperava um cara muito melhor do que ele foi. Papu Gomes, que flopou, desflopou, depois, né, depois quando ele vai para Atalanta, se não me engano ele binga de novo. Tadic, Socrates, zagueiro, que era do Dortmund, do Schalke. Lucas Prato, Ospina, goleiro colombiano. Jerome Boateng, nem se comparava ao irmão dele, ele virou um jogador melhor que o irmão dele. Vanderbilt, Hanok, que é zagueiro da Inter. Lautaro Costa, que tá no Lanús hoje em dia. Ozil, não, seria entre 15, 16, 17 ali. Subotic, que é zagueiro do Dortmund também. Keirson, que provavelmente seria o 15º, 16º. Titiarito foi bingar um pouquinho depois, mas com certeza estaria no top 30. Juan Mata. Thiago Heleno era muito promissor na época. É um cara que se concretizou depois, mas se concretizou. Alexis Sanches também brigaria ali para entrar na loteria. Ramon Osni, do Corinthians, que esse aí foi um flop absurdo. Erkin, que estava no Fener. Diego Costa, atacante. Guilherme, atacante, também jogou no Cruzeiro, jogou no Galo. Marco Marim e Rui Patrício. Rapaz, consegui falar. Loteria, os 14 melhores. Lembrando que seria em 2007, época que eles teriam 19, 20 anos mais ou menos, já que os caras nasceram em 1988. 14º, Lene, ele mesmo. Tava no Flu essa época aí. Flopou gigantesco. Esse foi um dos maiores flops da história do futebol. Nuri Sahin, do Borussia Dortmund, mas não flopou tanto. Mas tanto que já se esperava que ele floparia um pouquinho.
Se fosse ele é de 88. Mas em 2006, quando ele tinha 18 anos, ele era uma promessa absurda. Mesma coisa com o cara que eu vou falar daqui a pouco, depois dele. E se fosse com 18 anos, ele estaria lá em cima, seria terceiro, quarto, quinto. Aí com 19, ele já faz uma temporada ruim, já é emprestado, já não se espera tanto, ele vai pro Feyenoord. Aí décimo segundo, mais uma mesma coisa, Carlão Foquinha. Com 18 era um absurdo, na base era um monstro. Com 19 já tinha uma desconfiança, senão com certeza seria top 5. Era também um dos maiores flops da história do futebol brasileiro de longe. Micah Richards. Esse não foi tanto flop, ele jogou bem até uns 23, 24, 25. Depois morreu, né? Ninguém nunca mais ouviu falar do Micah Richards. Hoje em dia, se eu não me engano, é comentarista lá na Inglaterra. Denilson, volante. Essa época, o Arsenal tinha comprado ele de São Paulo já. Comprou por 5 milhões. Aqui eu vou usar os valores, que aí vai dar pra gente entender bem legal o que mais ou menos se esperava de cada um. Rakitic, comprado por 5 milhões também, pelo Schalke na época. Ele acho que ainda estava no futebol croata. O Schalke paga 5 milhões. Oitavo, o Javi Martinez, 5 milhões também, estava no Atlético Bilbao. Esse se esperava mais também do que ele foi, mas foi um bom jogador. Sétimo, Renato Augusto. Esse, as lesões atrapalharam, mas também não foi mal, jogou Copa, foi um bom jogador, mas se esperava mais do que ele foi. Sexto, Marcelo. Esse, estilo, né? Top 3 indiscutível dessa geração, na minha opinião. Ficou em sexto ali. O Real Madrid já tinha pago 6 milhões e meio na época pra tirar ele do Flu e antes ainda. Acho que ele tinha 17 ou 18 quando o Flu tira ele, o Real tira ele do Flu. Quinto, Di Maria. O Benfica paga 8 milhões pra tirar ele da Argentina na época. Também outro monstro. Quarto, William, do Corinthians. O Schalke paga 14 milhões na época. Não sei se paga ou se era o valor dele. Alguns eu peguei o valor, alguns eu peguei o que o time pagou. Acho que paga 14 milhões mesmo. Em terceiro, Ever Banega, do Boca. O Boca, na época, se não me engano, foi o Valência. Pagou 18 milhões pra tirar ele do Boca. Mas depois, né? Isso mais ou menos uns 6 meses depois. Se não me engano, ele é vendido na janela de janeiro pro Valência. Segundo, Sérgio Agüero, 23 milhões. Também, esse foi a mesma coisa do Kerlon ali. Com 17, 18, todo mundo achava que ia estourar. Aí ele faz esse 19 um pouco abaixo, não tanto quanto os outros. Senão ele seria o primeiro lugar, tá? Ele era, com 18 era um absurdo. Aí não vira tanto, aí ele caía uma posição só porque ele não... Ele caiu, mas não caiu tanto. Ainda era muito promissor. Esse vingou pra caramba. Em primeiro ele, Anderson, meia do Grêmio, meia barra volante, né? Do Grêmio, depois pro Porto. O United paga 31 milhões de euros. Logo no dia do draft seria assim, mais ou menos. Foi logo no meio do ano, que é quando acontece mais ou menos o draft da NBA, né? 31 milhões pagou, o United tirou ele do Porto. E a gente sabe o que o Anderson virou, né? Nem perto do que todo mundo imaginava que ia ser. Rapaz, tô até cansado. Agora o redraft, né? Pegando os 14 melhores dessa geração, tendo o poder do tempo. A gente viu o que cada um virou, né? Na época de promessa a gente não sabia o que cada um ia ser. Vamos lá. 14º, Javi Martinez. Como eu falei, se esperava mais do que ele foi, mas não foi um bom jogador. Pô, jogou muita bola no Bayern e tal. Mas até fica meio compatível, né? Que esse draft era muito cara, muito promissor. Era uma das gerações, é uma das gerações que foi mais promissoras. A de 87 que eu falei também era muito promissora. Essa era tanto quanto. Só que aquela vingou muito mais, essa vingou muito menos, né? Poucos caras aqui que eram piques altas vingaram. Os que eram pique baixa, muito cara vingou, que eu vou falar daqui a pouco, ó. 13º, Jerome Boateng. Teve a desligada de disjuntor que acabou com a carreira dele? Teve. Mas ainda assim foi um baita zagueiro até ali. Até aquele ponto ele era muito bom. 12º, Juan Mata. Esse é um absurdo. Jogou muito no Chelsea, jogou muito no United. Cobra aquele escanteio na cabeça do Drogba em 2012. Um monstro. Também indiscutível. 11º, William. Eu não sabia quem que eu ia botar aqui. William ou Mata. Se tiver alguém que torce pro Chelsea, eu acho que o William jogou um pouquinho mais. Também jogou no Arsenal um pouquinho agora no Fulham. No Shakhtar jogava muita bola. Botei mais pelo Shakhtar. No Chelsea eu acho muito parecido tanto que ele o Mata jogou, né? Mas o Mata no Valência ali e o William no Shakhtar, eu prefiro o William do Shakhtar. Em 10º, Diego Costa. Também um baita centroavante. Jogou muita bola no Atlético de Madrid. Muita bola no Chelsea. Tá hoje no Wolverhampton. Também é sem dúvida os top 10 aqui, na minha opinião. 9º, Mats Hummels.
Tava no Bayern essa época, ele vai pro Dortmund, depois volta pro Bayern, aí vai pro Dortmund de novo. Esse aí rodou nos dois times ali. E bem pra caramba, né? Melhor zagueiro dessa geração aí. Oitavo, Alexis Sanches. Outro também teve um auge muito forte, mas depois caiu. Depois que ele sai do Arsenal, vai pro United, acaba a carreira dele, né? Hoje tá no Olympique, se eu não me engano, não sei nem se renovou lá. Tava pra renovar. Uma perda gigante. Que ele jogou no Barça, jogou muita bola, no Arsenal jogou muita bola. A Copa de 2014 dele é espetacular. Aí ele vai pro Arsenal nessa época e depois, acho que ele fica uns 3, 4 anos no Arsenal, vai pro United e acaba a carreira dele, cara. Não jogou mais nada a partir dali. Sétimo, Rakitic. Esse quase bateu, né? O Rakitic foi nono e no redraft ele foi sétimo. Subiu um pouquinho, mas nem tanto, assim. Eu acho que deve ser o mais compatível ali. Sexto, o Ozil. Não tem, eu acho o Ozil um pouquinho melhor que o Rakitic. Mas daqui pra cima, cara. Essa aqui, os 14 são bons, velho. É bem diferente. 2004 só teve 5 cara bom. 87 teve um monte, mas acho que essa aqui, pelas surpresas, né? Eu não podia pular essa aqui, cara. Já ia pra 92 e depois voltar. Tava muito fresco ainda as promessas, muito frescas as notícias que eu li. Então tinha que botar. Em quinto, Busquets. Foi um dos melhores jogadores da posição. Mas ainda abaixo dos caras que estão na frente dele, porque só tem monstro agora. Aqui o top 4, você bota a ordem que você quiser, tá? Todos os 4 aqui são muito bons. Eu botei por prêmio individual, por ter sido melhor na posição, pelo gosto pessoal também. Quarto, o Di Maria. Um monstro. Eu gosto mais dele do que do cara que tá em terceiro. Só que o cara que tá em terceiro foi muito importante, que é o Agüero. O Agüero, um monstro, pô, artilheiraço do City, o maior jogador. Era até agora, né? Acho que o De Bruyne acabou passando por ter ganho a Champions. O maior jogador da história do City. Um monstro, um absurdo. Jogou muito no Atlético também. Felizmente teve que aposentar por causa de problema cardíaco, né? Mas aqui é indiscutível também. O top 4 é indiscutível, cara. Você põe a posição que você quer. Eu vou com o Agüero em terceiro, mas eu gosto mais até do Di Maria. Botando mais porque ele fez. Segundo, o Marcelo, um monstro. Junto com o Roberto Carlos, vai ser os dois melhores na posição ali, pelo menos nos últimos anos. Ninguém chega perto ali, se não for da história. Os caras mais antigos vai acabar puxando o Júnior Capacete, outros caras ali, mas pra mim o Marcelo e o Roberto Carlos é indiscutível e não tem como botar ele fora desse top 4. Se quisesse botar até em primeiro, poderia botar. Um lateral absurdo, assim, que vê até hoje, cara, jogando no Flu, encanta, assim, mágico, joga muita bola. Em primeiro, botei, porque ganhou o The Best, então ganhou o melhor do mundo na época. Lewandowski, goleador nato, e seria um cara provavelmente ou não draftado, seria um baita estilo, né? Ou 55 a 60, porque ele tava num clube pequeno da Polônia. Depois ele vai pro Lech Poznan, e do Lech Poznan ele vai pro Dortmund. Ele faz um ano bom no Lech Poznan e vai pro Dortmund. Mas nessa época ele tava no clube pequeno, eu nem lembro o nome do time, pra você ter ideia. Então, provavelmente, ou ele seria aquelas pique altas ou não seria nem draftado. É isso aí, cara. O futebol surpreende mais. Esse negócio de promessa, cara. Eu tô fazendo isso aqui, eu vejo cada uma, cara. É uns caras. Essa mesmo, Lenny, Kerlon Foquinha. São uns caras bizarros, velho. E é isso, rapaziada. O draft de hoje foi esse. Vamos ver o que eu vou fazer a próxima. 86 também tem muito flop, mas é mais difícil de achar notícia e tal, porque esse aqui eu uso bastante notícia. Eu vou em videogame pra ver quem que era bom no videogame, quem que evoluiu no videogame. Tento achar ali, usar os critérios ali, valor de mercado. Eu tento fazer. Como você já vai pegar ali mais antigo, 2004 já foi muito difícil achar notícia. Então vamos ver qual que vai ser a próxima. Pode ser 92, mas 92 é muito fácil também, né? Vamos ver, é que a geração de 92 é muito boa. É isso, rapaziada, não vamos estender não. Quem ficou, um abraço, falou.